Boa noite, povo abençoado. Que a paz do nosso Senhor esteja aí na sua vida, na sua casa e na sua família. Graças a Deus por mais esse momento que aqui estou, né, gravando esse vídeo, mais um vídeo aí, né, para deixar aí uma palavra de Deus aí para os nossos corações, né? Mais um culto abençoado hoje, né? E nós estamos aqui falando de Jesus, né? Falando das grandezas de Deus, da sua bondade e da sua misericórdia, né? Louvamos a Deus pela tua vida, louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado do seu povo, né? Quem sabe você não é evangélico, né? Mas a bondade de Deus também tem te alcançado, né? E por isso a gente se alegra, né? E o nosso Deus também. Hoje eu quero deixar uma palavra para meditação, para nossa meditação, né? Para a sua meditação aí. Onde se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35 e 36, né, que fala sobre o principal da sinagoga, um homem chamado Jairo, né, que Jesus, ele chegou lá ali onde eles moravam, e quando ele se apresentou diante de Jesus pedindo misericórdia, né, porque a sua filha estava doente, estava enferma, e Jesus ainda, quando estava indo em direção indo à sua casa, né, casa de Jairo, se deparou com uma mulher do fluxo de sangue que também precisava receber um milagre da mão do Senhor. E o Senhor, no meio do caminho, né, a multidão estava apertando, ele estava demorando, né, para ir atender a Jairo, né, e no versículo 35, a palavra de Deus diz que chegou, né, alguns dos principais da sinagoga e disseram para Jairo que não incomodasse mais o mestre, não incomodasse mais Jesus, porque a filha dele já tinha morrido, né? A filha dele já estava sem vida. E Jesus ouviu, né, aquela palavra que disseram para Jairo. E Jesus disse para ele, né? Não temas, crê somente, né? Não temas. E essa palavra que eu deixo para a sua vida nessa noite, para você que estará assistindo esse vídeo. E quem sabe a situação tem estado um pouco difícil, né? Quem sabe você tem contemplado Jesus fazer milagres em outras vidas, em outros lares, em outras famílias, né? E você tem buscado e não tem obtido resposta, né? Mas Jesus, ele conhece a sua situação, conhece sua necessidade, né? Quem sabe alguém já tem falado para você, não adianta mais você ser crente, por que você vai na igreja, porque você não recebe o teu milagre. Às vezes tem muitas pessoas que te dão palavra, não de ânimo, mas palavra de derrota, né? Falando que você não vai conseguir. Mas como Jesus ouviu naquela hora, né? Alguém que chegou e falou para Jairo que a filha dele já tinha morrido e que não era para ele incomodar mais Jesus. E Jesus disse, não temas, crê somente. E eu te digo nessa noite, então, ainda que todos estejam contra você, né? Ainda que todos tenham te dado palavra de desânimo, mas eu te digo nessa noite, não temas, creia em Jesus que o nosso Senhor é poderoso para realizar aquilo que você precisa, né? Aquilo que você tanto espera. E Jesus, ele foi para a casa de Jairo, chegou lá, né? O povo estava em alvoroço, ele entrou, né, na casa de Jairo, Jairo e mais alguns discípulos, e ele ordenou para que a menina se levantasse, né? E a palavra de Deus diz que na mesma hora ela ressuscitou. Então, esse Deus, esse Jesus é o Deus de milagre. É o Deus que ressuscita, né? Sonhos, ressuscita aquilo que para você já não tem mais jeito, às vezes é impossível, né, de receber para os olhos humanos. Mas eu te digo que confia no Senhor neste dia, nessa noite. Entrega teu caminho na mão do Senhor, confia nele que ele tudo fará, né? Disse o salmista. Então, continue acreditando, continue
depositando nas mãos do Senhor, ainda que seja difícil, mas creia que Ele é poderoso, né, para ressuscitar e para realizar aquilo que você tanto precisa. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, toda a sua família nessa noite, né? Tenha uma noite abençoada aí por Deus. E amanhã é um novo dia, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, vamos crer que amanhã você vai ter uma palavra, vai ter uma notícia de milagre, uma notícia de vitória, tá bom? Confia no Senhor, acredite, tá bom? E receba o milagre do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família. Se você sentir no seu coração, deixe uma mensagem aí, deixe uma palavra aí nesse vídeo também. Peça a sua oração que nós estaremos orando pela sua vida. Cada vez que a gente dobrar o joelho, a gente vai estar intercedendo pela sua vida e pela sua família, tá bom? Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Tenha uma noite abençoada.